O que a Maria do Rosário diria se a Capcom adicionasse o Saci no lugar dos zumbis de Resident Evil? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Rodolfo Andrello, revisado e narrado por JJ Liber e produzido por Quinta Essência. Dia 31 de outubro está aí, e como de costume, muitas crianças nos Estados Unidos irão se fantasiar de bruxa, pedir doces nas casas de seus vizinhos para comemorar essa data tradicional dos anglo-saxões. Já aqui no Brasil, embora o costume de pedir doces não tenha vingado, as festas à fantasia inspiradas nos elementos de Halloween começaram a fazer bastante sucesso graças à cultura pop e aos eventos patrocinados por escolas de idiomas. Mas, como não poderia deixar de ser, essa inofensiva diversão infanto-juvenil não tardou a ser problematizada pelos progressistas, que aproveitaram essa data para vociferar contra a cultura branca europeia colonial, apesar de o Brasil jamais ter sido colonizado por ingleses, irlandeses ou americanos. Falando em irlandeses, o costume do Halloween aparentemente nasceu lá nas terras de São Patrício. De origens claramente pagãs, os costumes de acender velas dentro de vegetais ou de fazer oferendas tinha relação com a crença de que na noite do dia 31 de outubro, as almas dos mortos podiam andar por aí e interagir com os vivos, nem sempre com boas intenções. Assim, mesmo após a cristianização da Europa, muitos elementos tradicionais acabaram imortalizados e até se mesclando com elementos contemporâneos. Veja-se, por exemplo, que o Dia Católico de Todos os Santos é comemorado em 1º de novembro e o Dia de Finados no dia 2. Então essas datas de costumes tão variados acabaram por se mesclar e dar origem aos cômicos costumes atuais que permeiam o Dia das Bruxas. Por outro lado, originalmente o Brasil não passou por muita influência desses elementos tradicionais europeus. Mas isso não impediu que personagens do paganismo do velho continente ganhassem fãs por aqui, como zumbis, vampiros e lobisomens. Isso se deve em grande parte ao fascínio exercido pelas obras de terror, como o tradicional Drácula de Bram Stoker. Em contrapartida, a cultura local também possui seus personagens mitológicos, espíritos das florestas e almas penadas que povoam o imaginário indígena. Mas ainda que esse assunto possa ser objeto de curiosidade e reflexão, não há nada de tão extraordinário em crianças usando fantasias de vampiro que justifique uma intervenção estatal para que o Leviatã regule e discipline as brincadeiras da garotada. Ou eu estou enganado? Bem, na opinião do comunista Aldo Rebelo, essa é uma questão da maior importância. E por isso ele propôs em 2003 o Projeto de Lei 2762, que institui o Dia do Saci e visa combater os costumes anglo-saxões que estão se infiltrando na cultura tupiniquim. Confira aqui, a título de curiosidade, um trecho da lei que institui o Dia do Saci. A data escolhida, 31 de outubro, dia em que se festeja o Halloween, Dia das Bruxas nos Estados Unidos, parece-nos pertinente. A comemoração do Halloween no Brasil, como tantas outras celebrações da cultura norte-americana de forte apelo comercial, tem atraído cada vez maior número de jovens e crianças. Criar na mesma data o Dia do Saci é, portanto, uma forma de se oferecer à juventude brasileira a tentativa de festejar as manifestações de sua própria cultura. Entre os entusiastas e maiores defensores dessa iniciativa, destaca-se o deputado pissolista Chico Alencar, que abraçou completamente a agenda de seu colega comunista Aldo Rebelo. Mas como não podia deixar de ser, essa malfadada tentativa de valorização da cultura nacional é recheada de contradições e inconsistências. Como já referimos, essa cultura do Halloween, além de não ter qualquer relação com a colonização do Brasil, acabou por chegar aqui de forma orgânica, por conta da literatura e da cultura pop. Nas últimas décadas, não faltaram jogos de zumbis que permitem aos jogadores traçalhar as cabeças dos mortos-vivos, ou vivenciar uma aventura medieval no castelo do Drácula, encarnando um membro de um poderoso clã que caça vampiros. Mas se a intenção dos inimigos do Halloween é estimular a cultura nacional, qual seria o receituário para despertar o interesse pelos espíritos da floresta?
Será que eles estão dispostos a entregar aos adolescentes jogos em 3 dimensões, onde eles possam executar um fatality no Saci Pererê ou caçar Curupira para conseguir recompensas no final do jogo? Honestamente, nada disso parece ser uma possibilidade, pois os militantes do politicamente correto fazem questão de revestir cada elemento da cultura indígena de um manto de santidade e inocência, ignorando que essas criaturas do imaginário local eram muitas vezes temidas pelos próprios nativos. Então, caso uma empresa do ramo do entretenimento se proponha a fazer uma representação das criaturas mitológicas brasileiras, mostrando uma caracterização mais violenta e temível, a patrulha cultural tratará logo de protestar contra a demonização do índio e apropriação cultural, é claro. Isso sem falar na revolta dos comunistas de ver uma empresa conseguindo lucrar milhões com filmes e jogos dessa natureza. No fim, se você comprar uma fantasia de um vampiro romeno aristocrata, a patrulha do politicamente correto irá reclamar que você está promovendo uma cultura branca supremacista. Já se você se vestir de índio, a gritaria será ainda pior. O fato é esse: não importa o que você faça, eles sempre vão reclamar. Aliás, a cultura indígena que os deputados comunistas supostamente querem promover acaba sendo a cultura praticamente intocável, já que até mesmo o uso de um cocar no carnaval já é motivo para rios de lágrimas no Baixo Augusta. Assim, a única representação permitida para personagens como Saci ficam restritas à ambientação infantil de obras como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde Saci é um menino inocente que brinca com as outras crianças do sítio. Não é de se admirar, portanto, que lá pelos 8 anos de idade, as crianças brasileiras já comecem a perder o interesse pelo Saci e peçam fantasias de vampiro aos seus pais para se divertir com seus colegas na escolinha de inglês. Assim, cabe constatar que mais uma vez o Estado e os ideólogos comunistas acabaram por se meter onde não são chamados e embarcam numa cruzada sem propósito que não leva ninguém a lugar nenhum. Aliás, não deixe de ser curioso como os comunistas acabaram por abraçar o nacionalismo, sendo que originalmente os comunistas eram internacionalistas e seus adversários é que eram nacionalistas. Em verdade, em um passado não tão distante assim, o Brasil teve até o seu próprio movimento fascista, que era alegadamente inspirado na cultura indígena. Estamos, é claro, falando dos integralistas, ou galinhas verdes, como acabaram posteriormente apelidados. Outra curiosidade é que até certo ponto os progressistas gostam de usar as bruxas como símbolo de resistência contra o patriarcado. As feministas até proclamam serem netas das bruxas que os inquisidores não conseguiram queimar. E ainda assim, as fantasias de bruxa continuam a ser problematizadas. Vai entender. Mas papo vai, papo vem, já estamos chegando no final do vídeo. Para finalizar, não podemos deixar de acrescentar que em algum momento futuro, teremos que dedicar um vídeo para falar mais propriamente do mito do bom selvagem. Isso porque, no fundo, toda essa polêmica sobre pseudo-inocência indígena está intimamente ligada à crença absurda de que o índio é um ser de uma gigantesca inocência, tal qual um Adão antes do pecado original. Mas a discussão sobre as origens do mito do bom selvagem, infelizmente, ficará para um outro episódio. Se você quer ver esse episódio, deixe registrado aí nos comentários. Obrigada por sua audiência! Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também, acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!